Adolf Hitler, em uma conversa com Roberto Farinacci, ministro de Estado do Reino da Itália, chegou a ameaçar destruir o Vaticano caso este se manifestasse contra a luta do povo alemão. Seguindo instruções do Papa Pio XII, a Rádio Vaticano transmitiu, em 21 de janeiro de 1940, a seguinte declaração: as condições de vida religiosa, política e econômica reduziram o nobre povo polonês, especialmente nos territórios ocupados pelos alemães, a um estado de terror, entorpecimento mental e, poder-se-ia até dizer, barbárie. Os alemães empregam os mesmos métodos, e talvez até piores, do que os soviéticos. Em 6 de outubro, a Rádio Vaticano afirmou: a guerra de Hitler não é uma guerra justa, e a bênção de Deus não pode estar sobre ela. Após o lançamento da Operação Barbarossa, Franklin Delano Roosevelt enviou seu enviado pessoal ao Vaticano, Myron Taylor, para discutir com Pio XII a encíclica Divinis Redemptoris, promulgada pelo Papa Pio XI, que proibia os católicos de colaborar com os comunistas. O comunismo é intrinsecamente perverso, e ninguém que deseje salvar a civilização cristã pode jamais cooperar com ele em qualquer esfera. Se alguns, iludidos, vierem auxiliar a vitória do comunismo em seu próprio país, serão os primeiros a cair vítimas de seu erro. E quanto mais se distinguirem, pela antiguidade e grandeza de sua civilização cristã, as regiões nas quais o comunismo conseguir penetrar, tanto mais violento se manifestará ali o ódio dos ímpios. Taylor foi recebido em audiência por Pio XII em 9 de setembro de 1941 para tratar dessa questão. Durante o encontro, entregou ao Papa uma carta de Roosevelt datada de 3 de setembro, na qual se lia: pelo que fui informado, as igrejas na Rússia estão abertas. Há uma possibilidade real de que a Rússia, como resultado deste conflito, venha a reconhecer a liberdade religiosa. A solução encontrada por Pio XII foi interpretar a encíclica Divinis Redemptoris de seu predecessor como uma condenação ao comunismo em si, e não ao povo russo. Isso permitiu que os católicos apoiassem moralmente o esforço de guerra russo contra os alemães durante a chamada Grande Guerra Patriótica, expressão cunhada por Joseph Stalin com o intuito de canalizar o patriotismo russo em defesa do regime soviético. Em 20 de setembro, o cardeal Luigi Maglione, secretário de Estado da Santa Sé, escreveu ao arcebispo Amleto Cicognani, delegado apostólico em Washington, instruindo a comunicar essa interpretação papal ao episcopado norte-americano. O arcebispo John M. Nicholas, em seguida, emitiu uma carta pastoral incorporando essa interpretação. Ele recordou a encíclica Emite Brennender Sorge, com ardente preocupação, de Pio XI, que condenava a perseguição à Igreja sob o Terceiro Reich. M. Nicholas observou que a Divinis Redemptoris, apesar de condenar o comunismo, não havia impedido Pio XI de organizar uma missão humanitária de socorro à União Soviética. Portanto, a condenação ao comunismo não constituía uma proibição moral aos governos que optassem por auxiliar a União Soviética em uma guerra defensiva. Essa carta pastoral foi transcrita pelo Denver Catholic Register, o jornal da Diocese de Denver. Posteriormente, em 16 de novembro, o episcopado norte-americano publicou uma declaração advertindo contra os dois males gêmeos, o nazismo e o comunismo, recordando, no entanto, que o próprio Pio XI, mesmo ao condenar o comunismo ateu, havia expressado benevolência paternal e compassiva para com os povos da Rússia. Em novembro de 1942, enquanto a Operação Torch, estava em andamento, Pio XII interveio para garantir a neutralidade do general Francisco Franco, que controlava o Marrocos. O núncio apostólico em Madrid, Gaetano Cicognani, conseguiu persuadir o episcopado espanhol a emitir uma condenação pública ao nacionalsocialismo. Em 12 de março, o bispo Fidel Garcia publicou sua instrução pastoral sobre alguns erros modernos, na qual condenava o nacionalsocialismo. Em 16 de março de 1943, Pio XII repreendeu o embaixador da Espanha junto à Santa Sé pela presença da Divisão Azul, uma unidade de voluntários espanhóis que lutava ao lado dos alemães na frente oriental. O Papa argumentou que o comunismo não era o único inimigo do cristianismo. A perseguição conduzida pelos nacionalsocialistas, mais perigosa do que qualquer outra anterior, baseava-se em dogmas precisos que só poderiam ser superados pela força. Desejoso de manter o apoio papal ao seu regime, Franco ordenou a repatriação da Divisão Azul em 10 de outubro. Em uma aparente tentativa de agradar Hitler, Farinacci ordenou o bombardeio do Vaticano em 5 de novembro. Francesco Maria Barraco, subsecretário da Presidência do Conselho de Ministros da República Social Italiana, confirmou, em uma ligação telefônica interceptada pelas linhas de comunicação de Salo, que os autores do atentado provavelmente eram aviadores italianos. Sabe-se hoje que o avião utilizado no ataque foi um Savoia Marchetti SM.79 Sparviero, pilotado pelo sargento Parmegiani. A aeronave pousou na República Social Italiana.
Um sacerdote chamado Giuseppe telefonou para o padre Pietro Tasciventuri para informá-lo de que Farinaxi havia ordenado o bombardeio. Durante a ligação, o padre Giuseppe teria dito: "Foram os italianos." Pôde-se perceber isso pelas pessoas que estavam presentes durante a manobra. Era uma aeronave Savoia Marchetti, com 5 bombas a bordo, destinadas à Rádio Vaticano, porque Farinaxi acreditava que ela transmitia informações militares ao inimigo. Essa informação foi posteriormente confirmada pelo conde Giuseppe Dalla Torre, diretor de Elio Osservatore Romano, em 9 de novembro. Ele informou ao cardeal Maglione que o organizador seria Farinaxi e que a aeronave teria decolado de um campo de aviação próximo a Viterbo. Um relato de testemunha ocular, escrito em 1944 por Monsenhor Domenico Tardini, descreve: o primeiro bombardeio do Vaticano ocorreu em 5 de novembro de 1943, às 20h10. A noite estava muito clara, sem nuvens. A lua tornava a visibilidade excelente. Por mais de meia hora, ouviu-se um avião sobrevoando insistentemente Roma, e especialmente o Vaticano. Por volta das 20h10, enquanto um esquadrão aliado sobrevoava o Vaticano, o avião lançou 4 bombas e se afastou. As bombas caíram nos jardins do Vaticano, uma próxima à recepção da rádio, outra perto da residência do cardeal Arcipreste. Se tivessem caído apenas alguns metros adiante, teriam atingido a rádio, o edifício do governo, o edifício do tribunal, onde estavam alojados os diplomatas, e a residência do Arcipreste. Embora não tenha havido vítimas humanas, os danos foram consideráveis, com todas as janelas despedaçadas. A opinião pública geral e a indignação generalizada inicialmente atribuíram a culpa aos alemães, e talvez com ainda mais ênfase, aos fascistas republicanos. Esta última suspeita foi reforçada por anotações de uma conversa telefônica com Barracu, subsecretário do Interior, que um operador não identificado transmitiu ao Santo Padre. Outros indícios sugerem que Farinaxi esteve de fato por trás do atentado, possivelmente tentando incriminar os aliados. Em 7 de novembro, ele publicou um artigo intitulado A Cidade do Vaticano Bombardeada no jornal E o Regime Fascista, alegando: os anglo-americanos atacaram o Vaticano com perfídia premeditada. Ele sustentava que os britânicos buscavam virar a opinião pública contra os alemães. 2 dias depois, em um artigo intitulado As Bombas no Vaticano, Farinaxi transferiu a culpa para o Reino da Itália. Os anglo-americanos continuam sendo responsáveis, mas não se pode excluir a cumplicidade de Vittorio Emanuele e Pietro Badoglio nas novas ações dos gangsteres. Em 13 de novembro, no artigo Anglicanos e Badoglianos contra o Vaticano, acusou os soviéticos de envolvimento. Ironia do destino. Uma investigação interna conduzida pelos próprios alemães, aliados de Farinaxi, concluiu que ele era o responsável por orquestrar o bombardeio.